Você está aí? Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia. Michelle, não sei o que aconteceu com o pessoal, não, mas eu acho que a gente pode começar. O pessoal vai Quer entrando. esperar uns minutinhos para a gente começar? Que ainda são 10h03. Quer esperar uns minutinhos? A gente já começa ou você acha que já podemos começar? Então, vamos esperar mais uns minutinhos. Então, aí o pessoal vai chegando. Esperar mais uns 3 minutinhos, aí esse pessoal entra. Bom dia! Dia. Oi, Dan! Oi, Mi! Olá, bom dia. Tudo bem? Oi, Clau! Oi, Marco! Gratidão, viu, Mi? Imagina, eu que sou grata aí por poder ser contribuição, pelo convite aí dos oraculistas. Eu que agradeço. Perdão. Eu ia falar saúde, Dan! Michelle, eu acho que a gente podia começar, e aí o pessoal vai entrando mesmo. O que você Vamos acha? lá, então. Claro. Tá, eu queria apresentar vocês, essa é a Michelle, né? A primeira formação dela é como fisioterapeuta, agora ela está terminando biomedicina, e ela tem uma caminhada enorme junto com as terapias integrativas, ela tem um leque de ferramentas. A hora que eu conversei com ela falou, tem isso, tem isso, tem isso. Eu falei, ok, temos um pacote completo aqui, sabe? Foi bem legal. E hoje ela vem falar sobre o Conindu, né? E é uma técnica muito legal. Eu conheci um pouco dela, mas aí conversando com a Michelle, ela foi trazendo outros aspectos do que dá para trabalhar, do que dá para fazer com o Conidu. E aí eu fiquei muito encantado assim. E eu queria que você falasse mais, se você quiser se apresentar melhor ou já começar a explicar para a gente o que é o Conidu, como que ele funciona, é contigo. Então tá joia. Para quem não me conhece, eu sou a Michelle Pira, sou fisioterapeuta, terapeuta integrativa, acupunturista, quiropraxista oriental, mestre em Reiki. Trabalhei no TI quase 6 anos, em unidade de terapia intensiva, e é o que eu gosto, né? Mas aí, durante minha trajetória, eu comecei a me questionar o porquê pacientes, às vezes, tão jovens, chegavam a doenças tão graves e acabavam indo embora, partindo para um outro plano, pacientes tão comprometidos também. E aí eu comecei a questionar, foi onde eu decidi estudar um pouquinho mais sobre física quântica, sobre as terapias integrativas, e aí eu me apaixonei. Eu sou professora de pós-graduação, já lecionei em 8 universidades, atualmente eu estou em 3. Ministro cursos VIPs, cursos profissionalizantes, Michelle Pira cursos e atendimentos, se vocês puderem seguir. E faço atendimentos, então, além dos cursos, eu faço atendimentos, né? O Conindu, como que ele surgiu, né, na minha vida?
A técnica de cone hindu, também conhecida como cone chinês, ela apareceu na minha vida dentro da acupuntura. Um professor meu, o professor Antônio, que me tornou um grande amigo, me convidou para estar participando de um curso que ele iria ministrar de cone. Aí eu me interessei, só que no dia do curso eu tive que substituir uma professora que adoeceu na universidade e eu não pude estar lá presencialmente. E aí eu avisei ele, falou, fica tranquila que eu vou te dar as orientações. Então eu tive uma aula particular online, porque ele acabou se mudando há pouco tempo, ele se mudou para Portugal, e aí ele acabou me dando aula online. Amei o curso, mas não usei o curso. Fiz o curso e deixei ali, achei bastante interessante, falei, vamos esperar uma oportunidade. E aí passou algum tempo, a minha filha começou a adoecer com otite crônica, eu tenho uma filha de 8 anos, a Giovana, e ela passou por alguns otorrinos e não curava a otite dela, né? Ela tinha muita dor de ouvido, infecção no ouvido, e aí me veio a ideia do cone. Entrei em contato com ele, ele falou, olha, Michele, mas você tem que confeccionar o cone. Então, além de dar o curso de cone, eu ensino os alunos a confeccionar. Então, o meu cone, ele é 100% artesanal. Você não compra ele pronto. Só que tem um porém, eu tinha que aprender a fazer, e aprender à distância é um pouquinho complicado. Aí ele me indicou a Cleusa, que era uma grande amiga dele, deu curso com ele. A Cleusa gentilmente me recebeu na casa dela, me ensinou a fazer o cone, e eu aprendi para cuidar da minha filha. Então eu já tinha feito curso com ele já há uns 6 meses, e de repente minha filha adoeceu e eu lembrei do cone. Eu falei, gente, alguma coisa está errada, eu estou achando que não é só físico, é emocional e tem algo espiritual também por trás, né? Eu, como uma pessoa espiritualista, espírita, eu falei, não, tem alguma coisa aí. E aí eu fiz o cone na minha filha e me apaixonei. Em 2 dias, a minha filha estava curada. O otorrino dela falou, olha, eu não sei o que você fez, mas funcionou. Me ensina, começou a me indicar um monte de gente. E aí eu comecei a pesquisar sobre o cone hindu. E, na verdade, você não acha coisas falando sobre cone. Dificilmente você vai achar livros falando sobre cone. E o livro que existe sobre cone é a terapia de cone, mas é um cone feito com vidro, não é um cone artesanal como o que eu faço. Então, o cone que eu trabalho é um cone que ele é 100% artesanal, utilizo atadura crepe e utilizo parafina e a cera de abelha 100% pura, né? A parafina que eu uso é bem pouquinho, é mais para dar consistência, para deixar o cone mais durinho. Tenho até uma aqui para mostrar para vocês. E aí eu comecei a pesquisar mais, e é difícil você encontrar coisas sobre o cone. Só que daí quando você entra nessa egrégora, é o que eu costumo dizer para os meus alunos, é um chamado. Então eu comecei a cruzar muitas pessoas que utilizavam da técnica e trocar experiências. E a terapia de cone é uma terapia onde a gente consegue trabalhar clareza mental, estimular a glândula pineal. Nós conseguimos fazer com que a pessoa tenha uma conexão maior, um equilíbrio do espiritual, do físico e do emocional, que é difícil da gente manter, pois somos seres humanos. E além disso, trabalha em várias patologias, né? Então, problemas psíquicos, como depressão, ansiedade, compulsividade, vícios, traumas, bloqueios, inseguranças. O cone, nós podemos fazer em bebês. O que vai mudar é o tamanho do cone. Então, por exemplo, para fazer o cone, eu utilizo alguns moldes, né? Eu elaborei alguns moldes, eu criei alguns moldes. Então, para bebê, eu ensino os alunos a fazer um hashi, né? O hashi é aquele palitinho de comer comida japonesa, para ele ficar fininho e um pouquinho mais longo, porque o bebê ele se mexe, aí a gente segura a mão do bebê para evitar que pegue no cabelinho, né? Tem que tomar cuidado. Então, a terapia de cone surgiu na minha vida desta forma, através de um professor meu e da Cleusa, que gentilmente me ensinou a confeccionar, porque o curso no dia eu não pude fazer. E é algo assim que hoje eu trabalho demais, né? As pessoas me procuram, indicam bastante. A Lê é uma paciente que virou uma grande amiga, e vira e mexe ela está aqui também, recebendo cone. Então, o cone, a princípio,
Daniel, ele é utilizado sempre na região dos ouvidos, né? E muitas pessoas falam assim, mas é na região dos ouvidos porque só trabalha problemas respiratórios? Não. Acontece que a gente trabalha 2 cones na região do ouvido, porque o ouvido é o nosso centro de equilíbrio. Então, quando a gente não tem um equilíbrio emocional, vai atingir o equilíbrio físico. Então, pensamentos conturbados, labirintite, né? Vertigem. Então, o cone trata muito bem essas terapias. Geralmente, as pessoas, quando estão em crise, é porque estão com o emocional conturbado também. Então, é uma técnica bem bacana. Eu trabalho com 3 cones ou eu trabalho com 9 cones. Então, eu sempre começo a terapia de cone pedindo autorização para realizar, porque é um trabalho espiritual muito grande. Eu me preparo, ensino os meus alunos a se prepararem para fazer os atendimentos. A gente tem que tomar cuidado. Sempre eu pergunto a religião do meu cliente, porque eu peço autorização para o anjo de guarda, dependendo da religião, para os mentores, guias espirituais, anjos da guarda, permissão para que me auxilie na condução da terapia através do cone e que eu possa ser instrumento para auxiliar o que a pessoa precisa. Quer perguntar alguma coisa? Se alguém quiser também fazer alguma pergunta, vocês fiquem à vontade, ou eu posso continuar explanando? Pode continuar, tá bom. Então, assim, o cone hindu, ele é uma terapia que a gente sempre pede autorização para trabalhar com ele. Como que é esse preparo, né? Que eu falei que eu me preparo. Então, assim, geralmente eu me conecto comigo mesma, faço uma meditação, procuro estar num ambiente calmo e tranquilo. Para eu confeccionar o cone, por exemplo, se um cliente me procurar hoje, Michele, quero fazer cone, você consegue me atender agora? Não. Por quê? Porque eu preparo o cone para a pessoa. Então, geralmente, eu peço o nome completo, data de nascimento. No momento em que eu estou confeccionando o cone, eu já vou mentalizando para tentar entrar na vibração, no campo áurico dessa pessoa, né? Porque eu tenho também bastante sensibilidade, então eu consigo sentir, às vezes, o que a pessoa está precisando. Então, o cone ele é feito para cada indivíduo, né? Então, eu sempre pergunto, você quer fazer a terapia com 3 cones ou 9 cones? E o cone, ele também pode ser utilizado para limpeza de ambientes, de empresas, porque ele trabalha essa limpeza, essa transmutação energética. A gente não pode esquecer que o cone trabalha o elemento fogo, né? E o fogo traz essa transmutação, essa reforma, né, energética. Então, por que eu peço para a cliente escolher se ela quer os 3 cones ou 9 cones, né? Geralmente a gente começa no pavilhão auditivo, então eu coloco um de cada vez, tá, gente? Não é ao mesmo tempo. A pessoa vai deitar confortavelmente, geralmente eu coloco uma toalha de proteção na cabeça, principalmente quem tem cabelo comprido, porque a pessoa fica insegura, né? Querendo ou não, é uma chama ali no seu ouvido. Aí termino de fazer, tem um tempo que a gente deixa, depois faço do outro lado. E quando a pessoa quer a terapia com 3 cones, eu passo no campo áurico, passo nos chakras, né? Trabalho palma das mãos, planta dos pés também. Trabalho vista anterior, vista posterior, a parte da frente das costas. Passo pelo chakra humeral também. Então, a gente acaba fazendo um equilíbrio energético, né? Com 9 cones, eu consigo fazer um escaneamento. O que é esse escaneamento? Eu consigo trabalhar cada chakra especificamente. Então, no momento em que está ocorrendo a terapia do cone, a gente analisa a fumaça, a cor da fumaça, os estalidos, porque todos os cones são confeccionados iguais, né? Então, os estalidos também nos trazem informações. A chama, se a chama é baixa, se a chama é alta, a coloração da chama, tá? O cone que às vezes você tenta acender ele apaga toda hora. Então, tem um porquê que isso acontece. E aí, no final,
além da leitura da chama e a leitura da fumaça, eu faço a leitura do cone. Então, conforme eu vou usando os cones, eu vou apagando os cones, eu sempre deixo um recipiente com água, e aí no final eu faço a leitura. Então, vamos pensar, pessoal, o cone, ele é feito com atadura crepe. Então, independente dele queimar, da cera queimar, não teria um motivo para ter desenhos dentro do cone, para ter colorações diferentes dentro do cone. Então, quando eu falo que eu faço a leitura do cone, eu corto o cone ao meio e abro. E assim é surpreendente. Todas as vezes que eu trabalho com a terapia do cone, eu me surpreendo, né? Então, tem casos assim que aconteceram assim muito marcantes. Vou contar um caso para vocês. Teve uma aluna minha que me mandou uma mensagem falando se eu poderia fazer um atendimento. Como eu trabalho hoje, desde o espiritual até a estética avançada, tem dias específicos que eu dou aula em pós, que eu dou curso, e tem dias que eu só trabalho a parte espiritual e emocional. E aí eu marquei a data, falei, ó, tal data vai ter os atendimentos de cone, vai ter os atendimentos que eu faço, né, espiritual, e aí você pode vir. Fiz os 9 cones nela, e o primeiro cone que eu abri, eu fiquei surpresa. Tinha um desenho de uma mulher com 2 crianças, né, com 2 bebês, um em cada braço, e mais três pessoas ao lado, uma menina e 2 meninos. E aí eu abri aquele cone e eu falei, meu Deus, né, 5 filhos? Pensei, né? Eu sabia que ela tinha 3 filhos. E aí eu mostrei para ela, eu falei, olha o seu cone. Quando ela viu o cone, ela começou a chorar muito. Ela falou, Michele, eu perdi 2 bebês antes de ter os meus filhos. Então foi algo que me marcou demais. O cone hindu, ele consegue trabalhar registros até de outras vidas, para quem acredita, né? Acredito que todos que estejam aqui acreditam nessa parte da espiritualidade. Então, assim, saiu depois nos outros cones, ela com um homem, que foi o primeiro casamento dela, que ele acabou morrendo jovem, ela não teve filhos com ele, era um médico. No terceiro cone, saiu ela sozinha, né? No quarto cone, saiu ela com um rapaz e 2 crianças, que é o segundo casamento dela, que ela teve 2 filhos. Depois saiu ela com a menina, a outra filha dela, e no final saiu ela sozinha, né? Ela sozinha, e ela está sozinha mesmo, ela não está mais se relacionando. Então, o cone, ele vai te mostrando algumas coisas, né? Foi um caso que eu contei assim que me marcou demais. E tem, às vezes, sai animais, desenho de animal, às vezes sai colorações que, assim, você fala, gente, mas como, né? Uma cor roxa, uma cor verde, e não, sabe, não é a cor da cera que você usa. Você fala, tem algo ali por trás. E também nós trabalhamos limpeza de empresas, de ambientes, mas aí nós trabalhamos apenas com um cone, né? Então, tem toda uma forma de fazer essa condução de trabalho. O porquê que a gente faz cone hindu ou cone chinês nas empresas, né? Nós podemos fazer, principalmente para, até quando você muda ou está iniciando um negócio para fazer a limpeza do ambiente, quando você já tem um negócio, você parece que o negócio não está indo certo, né? Parece que não vai, você muda, você mexe ali, mexe aqui, parece que está travado. Você faz para transmutar essa energia, ambientes também, às vezes, casas, né? Apartamentos que tem muita briga, às vezes crianças que nascem e são muito perturbadas, choram demais, mulheres amamentando. Até um amigo meu ontem, né, me mandou mensagem, Michele, você atende gestantes com cone hindu? Atendo, tá? Atendo gestantes. Tem uma pessoa também que na internet ela é bem famosa, ela dá cursos de cone, ela vende cone, que ela fala que não se deve fazer em gestante, porque as gestantes que ela atende têm perda de líquido amniótico após a aplicação do cone. Eu já atendi várias gestantes, nunca tive problema, nunca teve casos de aborto por conta de cone, ou acelerar o processo de nascimento do bebê, nunca aconteceu. E eu já atendi mais de 20 a 30 gestantes já. Então, assim, eu nunca tive problema. Então, eu atendo, sim, gestante, tá? O trabalho com cone, para você fazer também, é importante quando a gente vai trabalhar nas empresas, nos apartamentos,
pedir autorização para estar realizando aquela limpeza e citar os nomes dos proprietários, né? Isso é muito importante. Da mesma forma que a gente pede licença para o anjo da guarda, para o mentor, para os orixás que acompanham, para o anjo da guarda da pessoa, a gente também faz, né? Nos ambientes, mas sempre mentalizando o nome dos proprietários. Pode-se fazer cone em animais? Eu já fiz, na minha calopsita. Não tem como fazer no ouvido, mas aí eu vou usar um cone só. Você pode falar o nome do animal, mentalizar. Eu fiz nela porque eu acabei indo viajar, ela ficou com a minha mãe, e a mudança, né, do ambiente, dos barulhos, estressou ela. Em 2 dias ela começou a arrancar as penas, por estresse mesmo. Então, quando eu cheguei, eu fiz o cone mentalizando para quê? Para transmutar aquela vibração, para que ela consiga ter discernimento, clareza de que foi necessário a gente não estar presente naquele momento, e ela ficou bem tranquila e logo começou a nascer as penas novamente. Então, assim, em animais, a gente não vai colocar no pavilhão auditivo, tá? A gente vai trabalhar com um cone só. Dá para fazer também limpeza áurica. A gente trabalha todo o campo áurico, né? Por que é importante a gente sempre fazer uma anamnese antes da gente começar o atendimento? Eu sempre pergunto o que trouxe a pessoa até mim, para o cone. Eu falo o que eu posso ser auxílio. Você gostaria de trabalhar que campo, que área? As pessoas que vão fazer geralmente pela primeira vez não costumam falar muito, né? Elas gostam muito de ouvir, elas não gostam muito de falar. Então, assim, tem alguma queixa principal? Não estou muito legal, estou com insônia, eu tenho uma labirintite, eu estou com um problema de intolerância alimentar que eu nunca tive. Então, sempre está associado a algum problema emocional. Então, assim, todas as vezes que eu dou aulas, né, de trabalhos que mexem com o energético, o físico e emocional, eu costumo dizer que é uma escadinha, né? O primeiro campo que vai ser afetado vai ser o espiritual. Então, pessoas que às vezes perdem a fé, pessoas às vezes que estão sem direção, pessoas às vezes que perdem a conexão com a sua espiritualidade por algum motivo, por algum acontecimento, né? Vai afetar o emocional. Então, sempre é o campo energético, depois o emocional. O físico, quando pega o físico, eu tô com uma artrose, eu tô com problema de coluna, eu tô com degeneração muscular, eu tô com uma síndrome, eu tô com problema ósseo, eu tô com problema de visão, eu tô com zumbido no ouvido, pega algo físico. É a última oportunidade que o seu corpo está te dizendo: olha, se você não fizer alguma coisa pela sua energia e pelo seu emocional, eu vou te parar. E isso acontece, né? De uma forma, isso acontece. Ou você acaba parando no hospital, ou você acaba ficando numa cama travado, ou você às vezes não consegue levantar, né? Então, isso de alguma forma vai te mostrar. O corpo está pedindo: olha, socorro, faça alguma coisa por mim, né? Então, o cone, ele traz essa clareza mental. Eu costumo fazer cones, então, desde bebês, crianças com TDAH, crianças com hiperatividade, déficit de atenção. Eu tenho pacientes com síndrome de Down, crianças e adultos. Então, eu trabalho com crianças autistas, né? Então, eu costumo hoje dizer que o cone, ele está aí disponível para ajudar quem quiser usufruir dessa técnica. Mas ele mexe muito profundamente. No momento da aplicação, a gente percebe até a fisionomia da pessoa mudar, a gente percebe a calmaria, né? Tem pessoas que pegam no sono, que eu preciso, pode virar, né? Dar uma chacoalhadinha, pode virar, vira de barriga para baixo, a pessoa acaba dormindo. Quando a gente termina a aplicação, o cliente, né, o interagente, dentro das terapias integrativas a gente chama de interagente, eles vão levantar da maca lentamente. Geralmente eu atendo o paciente deitado, o cliente deitado, e eu peço para ficar um pouquinho sentado, porque mexe mesmo. Tem gente que às vezes desacopla, né?
E assim, eu tenho muita intuição, então no momento em que eu estou aplicando cone, às vezes eu consigo passar mensagens, mas quando eu dou curso de cone, eu falo, gente, isso é para quem tem sensibilidade. Não é todo mundo que vai fazer a terapia de cone que vai conseguir passar mensagens, às vezes vem entes queridos passar algum recado, às vezes eu começo a descrever, olha, tem uma pessoa aqui, assim, assim, assim. Aí geralmente o interagente às vezes se emociona, às vezes fala, nossa, mas eu não sei quem que é, nossa, é o meu bisavô, é não sei quem, né? Então, assim, acontece muito disso, tá? Então, no momento da aplicação do cone, mesmo quem não tem essa clarividência, esse contato, essa conexão tão aflorada, essa mediunidade, vai sentir outras presenças, né? Você começa a sentir, porque é uma egrégora que vem nos auxiliar naquele momento. Às vezes um protetor do interagente, às vezes o seu próprio mentor, né? Então, é uma terapia que, de tempo, quando o interagente me procura para fazer cone, Michele, quanto tempo demora? Eu falo, olha, reserva umas 2 horas aí do seu dia, porque pode ser que seja uma terapia de 20 minutos, meia hora, ou pode ser uma terapia de 2 horas. Porque o cone, ele pode queimar lentamente, ou ele pode queimar muito rápido, de acordo com a necessidade daquele momento, do que a pessoa está precisando. Né? Então, assim, eu já cheguei a fazer a terapia em 20 minutos e já cheguei a fazer a terapia em 2 horas, né? Então, por isso que eu gosto bastante de trabalhar com essa técnica, porque é algo, assim, que me surpreende sempre e eu acabo surpreendendo também quem procura. E, assim, é engraçado que às vezes eu monto workshops, às vezes eu monto cursos profissionalizantes da terapia de cone, e bastante gente se inscreve, mas poucas pessoas no dia acabam vindo, porque é um chamado mesmo, eu acho que a pessoa tem que estar bem preparada, né? Tem alunos que às vezes fazem o curso e falam, Michele, eu estou tendo dificuldade na leitura, você pode me auxiliar? Abre os cones e me manda foto, eu digo, posso. E vai passando os dias, Michele, agora eu já estou lendo igual você o cone, eu falo, nossa, que bacana. É todo um processo, né? Porque quando a gente fala da origem do cone hindu, o cone, ele existe há mais de 3.000 anos. Por isso que ele é chamado cone chinês, porque tem relatos na China da utilização. E era utilizado por elites religiosas, né? Então, quando a gente fala elite religiosas, eram grandes civilizações, eram sacerdotes maias, eram monges tibetanos, né? No Egito tem relatos de trabalho de cone, no Tibete. Então, assim, até no xamanismo se utiliza, né? Tem pessoas que na fabricação do cone costumam colocar algumas ervas, né? Eu particularmente não trabalho desta forma, mas tem pessoas que colocam também algumas ervas, anis, colocam plantas também, capim-cidreira, lavanda, camomila, tem pessoas que gostam de colocar, né, algumas ervas. Eu não gosto de colocar porque no momento em que eu estou queimando o cone, dependendo da erva, altera a fumaça na hora da queima e aí me atrapalha um pouquinho na leitura, né? Mas tem pessoas que gostam de trabalhar desta forma e também está correto. Deixa eu ver aqui que eu acho que alguém escreveu alguma coisa aqui no chat e eu não olhei. Deixa eu ver aqui se é alguma pergunta. Tem labirintite há alguns anos. Não sabia que o cone ajudava. Ajuda sim, Simone. Ajuda porque a labirintite é quando a gente tem uma alteração da lubrificação do ouvido, né? E a lubrificação ela fica mais densa nas paredes do ouvido, por isso que dá, né, a tontura. E provavelmente você deve ter algum problema psíquico também por trás. Então pode ter uma depressão, alguma crise de ansiedade aí por trás. Depois você conta pra gente, né? Para problemas psíquicos, gente, é maravilhoso, tá? Então, eu tenho resultados, assim, de pacientes com depressão profunda que fizeram 3 sessões, assim, e eu não vou dizer que se curaram, né? Porque a cura tá dentro de cada um. Mas melhorou muito os sintomas, né? Amenizou bastante. Deixa eu falar agora um pouquinho sobre os benefícios, né? Também, que eu tô falando um pouquinho das civilizações. Um dos benefícios do cone, quando a gente fala de efeito fisiológico, por que as pessoas costumam dizer que o cone hindu ele é para problemas respiratórios, problemas de garganta? Todas as vezes que a gente faz a
a queima, né, do cone, o que vai acontecer? Vai alterar a pressão interna do pavilhão auditivo. E aí, lá dentro do ouvido, vai formar uma sucção por conta da fumaça. E aí, para quem tem problema, né, de cerumen dentro do ouvido, de bastante acúmulo de cera, acaba puxando, mas a cera não entra, gente, no cone, tá? Eu quero deixar isso bem claro, que a cera do ouvido não vai entrar dentro do cone, porque a perfuração que tem no cone é muito pequena, mas vai ajudar a vir para a superfície para limpar, facilita bastante, né? Então, nesse momento onde a gente coloca no pavilhão auditivo, traz esse benefício, por quê? Porque o pavilhão auditivo, como eu já falei, ele traz o equilíbrio entre os planos, entre o plano espiritual, físico, tá? E principalmente algumas pessoas que têm problemas psíquicos, né? Pensamentos conturbados, acaba alterando esse desequilíbrio, tá? Quando a gente fala de patologias, então, para perda auditiva, secreção em sinusite, rinite, otite, a única coisa que eu falo é que se a pessoa está num processo febril, eu não indico fazer a aplicação do cone no ouvido, tá? Problemas de zumbido, pessoas que às vezes praticam atividade física como natação e às vezes entra água no ouvido, né? A gente pode utilizar também para ajudar a secar esse ouvido. Para problemas nasofaríngeo, de catarro, problemas de garganta, então pessoas que têm vira e mexe infecção de garganta também é bastante indicado. Pessoas que têm problemas de zumbido, pessoas que têm náuseas, por isso que eu atendo bastante gestante. É muito comum gestante ter náuseas, né, enjoos. Além de dor de ouvido, a gente pode trabalhar também localizado. Então, eu posso trabalhar para problemas no joelho, no ombro, em qualquer região do corpo. Pessoas que estão com problema digestivo, refluxo, úlcera gástrica, enxaqueca, cirrose, ansiedade, né? Agora vamos falar um pouquinho do emocional, além da ansiedade, do estresse. Pessoas que querem melhorar a autoconfiança, pessoas que estão com insônia, pessoas que estão sem direção, sem discernimento, né? O cone também auxilia. Então, assim, ele facilita também, gente, pessoas que estão em desenvolvimento mediúnico, porque ele traz clareza, ele estimula a glândula pineal, tá? Então, vira e mexe, eu gosto de fazer ele em mim, né? De receber o cone. Por quê? Porque ele estimula bastante essa glândula pineal e ele traz essa conexão, tá? Então, para quem está nesse processo aí de transformação interna, para quem está nesse processo aí de desenvolvimento mediúnico, é indicado. Mas também existem contraindicações. O cone eu posso fazer em qualquer pessoa? Não, por isso que eu gosto de fazer a anamnese, né? Então, quem tem tumores dentro do ouvido, a gente não pode fazer. Cisto no ouvido, para pessoas que estão com cirurgias recentes. Se a pessoa já nasceu, né, sem a audição, não é recomendado, não acha que vai... Pode fazer, mas não acha que vai fazer o cone que vai começar a escutar, né? É todo um processo. A gente consegue também trabalhar pontos de acupuntura. Então, se tiver algum acupunturista, né, nos ouvindo agora, a gente consegue sim estimular, desbloquear estagnação de energia, a gente consegue alinhar os meridianos usando alguns pontos de acupuntura. Inclusive, no meu curso eu falo também sobre alguns pontos que são importantes da gente trabalhar, tá? Para quem é acupunturista fica mais fácil. Então, é uma terapia que ela consegue te trazer discernimento, clareza, tranquilidade, serenidade, né? Às vezes, pessoas me procuram em momentos difíceis, a maioria das vezes, né? Quem vai buscar um terapeuta integrativo se a vida tá mil maravilhas? Difícil, né? Geralmente as pessoas nos buscam em momentos difíceis. E eu costumo dizer, tá ruim, mas pode piorar. Ainda bem que a pessoa nos procura para que a gente possa ser contribuição de alguma forma, né? Então, assim, muitas pessoas durante a aplicação do cone escutam muito. Outras pessoas acabam desacoplando. Aí, quando eu falo, olha, terminou, nossa, mas você falou alguma coisa? Eu não ouvi nada do que
que você disse. Não, falei bastante coisa. Mesmo as pessoas que desacoplam, elas vão receber as mensagens de alguma forma. Tem pessoas que no momento da aplicação acabam sonhando, acabam encontrando algumas pessoas já conhecidas que já partiram, acabam visualizando até outras dimensões. Quando a gente fala de Conindu, eu cheguei num ponto também para falar de dimensões, né? A cera de abelha que a gente utiliza, ela é 100% natural. No momento que eu preparo o cone, eu até fecho as janelas, porque começa a vir muita abelha por conta do cheiro da cera, né? E mesmo na hora que eu estou aplicando o cone, sempre entra abelhas no espaço, né? As abelhas, a visão da abelha, né? Não sei se todos aqui têm conhecimento, ela é multifocal. O mel, ele não estraga. Não existe uma explicação porque o mel nunca estraga, né? Então, é uma substância que é produzida pelas abelhas que não apodrece, né? Então, várias civilizações utilizam do mel. E a abelha é um animal que é de outras dimensões. Então, por isso que tem essa ligação, né? Tem essa conexão, te traz essa conexão com o divino. Então, muitas vezes eu recebo mensagens após a terapia de cone, de pessoas falando, nossa, Michele, olha, após a terapia, eu comecei a focar um pouco mais na minha religião, eu estou me conectando mais, independente de qual seja a escolha, né? Mas me trouxe mais discernimento, mais clareza e mais fé. Inclusive, chama baixa, quando a chama é pequena do cone, mostra que é uma pessoa que perdeu a fé por algum motivo, principalmente quando a gente trabalha o chakra coronário, né? Então, dá para perceber. Porque às vezes acontecem situações em que a gente perde a fé, mas é importante resgatar isso novamente, né? Gente, eu falo muito. Então, se vocês quiserem perguntar, pode ir perguntando, tá? Porque se deixar, eu vou ir falando aqui bastante. Espero que vocês estejam entendendo um pouquinho mais da terapia de Conindu. E é uma terapia que, para quem aplica também, traz um relaxamento tão profundo, né? Então, assim, eu costumo dizer que eu que deveria pagar para os meus interagentes pelas sessões que eu faço, porque me faz tão bem, sabe? Tem alguns dias da semana que eu faço atendimentos para a população que não tem condições. Então, se alguém que estiver aqui participando, conhecer alguém que vocês... Nossa, lembrei de alguém que a Michele poderia estar auxiliando, né? Pode passar o meu contato ou me adicionar lá no Instagram, porque eu também faço esse tipo de atendimento com o cone, tá? Então, assim, a terapia de cone é uma terapia que requer, né? Foco no momento em que você está fazendo, preparando o cone. Não dá para eu preparar o cone conversando com alguém, vendo a novela, porque quando a gente vai preparar o cone, primeiro que a gente precisa usar um fogo, né? Então, você vai ter que usar um fogão aí, nem que seja um fogão portátil, mas você vai estar no fogão. Tem que tomar cuidado, porque existe o ponto certo, o momento certo, porque a cera vai derreter, a parafina vai derreter, e se você perder o ponto, o cone vai endurecer demais, e aí não vai prestar para terapia, ou o cone fica muito mole. Então, tem o ponto certo no modo do preparo. E é sempre importante já no momento do preparo, você se conectar, você profissional, se conectar com as suas crenças, né? Então, eu sempre peço auxílio para os meus mentores, meus guias espirituais, para me auxiliarem na condução da preparação do cone, mentalizo o nome inteiro da pessoa, coloco a data de nascimento também em mentalização, e vou tentando já entrar, me conectar. Porque a pessoa que te procurou, ela autorizou essa conexão, você já vai entrar neste campo energético. Então, no momento de preparo, a gente precisa já estar concentrado, né? É um momento de relaxamento, é um momento que você tem que estar bem também, tá? Eu separei aqui um cone pequeno para estar mostrando para vocês. Então, aqui tem vários tamanhos de cone que eu utilizo, tá? Este cone é um cone pequeno, deixa eu fazer assim para vocês conseguirem ver melhor. É um cone pequeno, ele é furadinho aqui na ponta para a fumaça sair. Ele é feito, ó, se eu colocar, vocês conseguem enxergar que ele é feito com
atadura crepe e não tem nada dentro, ó. Eu separei 2 aqui pequeno, não tem nada dentro, tá? A gente sempre deixa aqui um pouquinho da atadura para a gente conseguir colocar o fogo. Gente, para acender o cone, eu não posso acender o cone no fogão, eu não posso ficar utilizando o isqueiro, nós vamos usar fósforo, né? Quem trabalha aí com a parte energética sabe que é importante a utilização do fósforo para esses trabalhos, tá? Então, eu ensino e já estou ensinando vocês a sempre deixar o fósforo próximo. E aí, no momento em que vai queimando o cone, vai se formando alguns desenhos, né? Então, podem formar desenhos de pessoas. Então, assim, geralmente, quando é homem, são traços mais finos. Mulheres têm a silhueta da mulher, tem o quadril. Às vezes, aparece até o tamanho do cabelo, aparece formato de roupa, né? Uma vez eu abri um cone e apareceu uma moça que parecia uma dama antiga. Tinha até um guarda-chuva, sabe? Segurando um guarda-chuva. E é legal, porque quando eu vou abrindo, eu mostro para a pessoa, eu falo, olha, o que você está vendo aqui? Aí a pessoa, nossa, eu também estou vendo isso. Tem gente que vê o desenho e já fala, ó, lembrei de fulano, lembrei de ciclano, né? Então, geralmente, por exemplo, quando aparece uma cobra, já aconteceu de aparecer uma cobra e a cobra era verde, né? A cobra, ela tá muito ligada à traição também, né? Mas não é traição de relacionamentos. Pode ser traição no trabalho, uma mentira, né? Então, assim, eu costumo dizer, e todas as vezes que a gente vai dizer o que nós estamos lendo, a gente tem que ter muita cautela, né? Tomar cuidado nas palavras, nas colocações. Às vezes tem coisas que eu prefiro não dizer. Eu vejo ali, mas eu fico quieta, né? Então, já aconteceu de eu atender um casal separadamente, né? Um casal que eu já atendia, já com massagem. E aí, eu já sabia que o casamento não estava muito legal, e aí eu fui fazer a leitura do cone para o rapaz e saiu que a esposa estava traindo ele no cone, né? Mas como que eu ia dizer isso? Ia acabar com o relacionamento? Tem coisas que aparecem no cone, né? Então, é muito interessante. Aparecem coisas boas, mas às vezes a gente tem alguns recados não tão legais para passar. O pessoal tá quietinho, gente. Vocês querem perguntar alguma coisa? Aproveitem. Ou eu que falo demais, né? E aí, Daniel, quer me questionar alguma coisa? Quando você pega, por exemplo, você pega e sai essas coisas do cone, você lê como uma mensagem, você lê como algo que está saindo da pessoa e foi para o cone, como que você entende isso? Não sei se ficou Por claro. exemplo, da traição, que eu falei? Isso. Você sente que você está tirando a energia ou é tipo uma mensagem que saiu? Não, gente, a aplicação de cone, ela não mexe com a energia de quem tá, do terapeuta, tá? De forma alguma, eu vou me sentir exausta, me roubou energia, de forma alguma, tá? Eu vou abrindo os cones e eu vou fazendo a leitura. Então, por exemplo, no primeiro cone, saiu um homem e uma mulher distante, que representa o casal, né? Então, ele representa o casal e estava uma mulher de um lado e o homem do outro. Geralmente, os casais, eles saem bem juntos, às vezes se beijando, às vezes de mãos dadas. Dá para ver o desenho mesmo, né? E no segundo cone, apareceu o homem e a mulher separado e uma criança no meio, que era o filho. No terceiro cone, apareceu o homem separado e a mulher unida com outro homem. E aí eu peguei e mostrei o cone. Eu falei, olha, tem um outro cone. Aí ele falou assim, você já me respondeu o que eu queria saber. Aí eu falei assim, é mesmo? Ele falou, ó, esse homem aqui distante sou eu e eu tenho certeza que a minha mulher está no outro relacionamento. Aí eu falei, olha, aqui está mostrando um casal unido, não quer dizer que ela esteja no relacionamento, pode ser que ela teve algo, não quer dizer que ela tenha, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nas palavras. Teve uma vez também, a semana retrasada, eu fiz um cone numa senhora de 84 anos, mãe de uma aluna minha de pós-graduação de naturopatia, e aí foi tão lindo, porque quando ela veio, no mesmo dia que ela veio ser atendida, era exatamente a data de morte do esposo. Fazia mais ou menos uns 3 anos que o esposo tinha falecido. E aí, o primeiro cone que eu abri, saiu o homem e a mulher muito unidos.
O segundo cone saiu só a mulher e três crianças ao lado, porque ela com os filhos, porque ela ficou viúva. E no terceiro cone, que ela fez a leitura com 3 cones, apareceu uma rosa, direitinho uma rosa. E aí, quando eu mostrei, eu falei, olha, eu acho que a senhora deve gostar muito de rosas, porque olha que rosa linda que saiu. E ela se emocionou, ela falou, meu marido me dava sempre rosas, e eu sinto muita falta, né? E saiu no cone a representação de uma flor. Então, assim, como que surgiu aquele desenho? Era, às vezes, um acolhimento, era algo que ela precisava ouvir, era uma recordação muito forte do casal, né? Ela falou, às vezes, não era nem data comemorativa e eu recebia flores, né? Então, é bem legal, assim, eu gosto muito dessa terapia. E no dos chakras, por exemplo, você bota o cone e deixa ele queimando naquele ponto. Sim, tem um processo, né, de queima do cone, que a gente deixa por um processo. Eu estou separando aqui um slide que eu vou abrir para mostrar para vocês. Dá para compartilhar? Tá liberado, Daniel? Dá, eu tenho que te colocar como... Se você deixar, eu posso compartilhar aqui um cone aberto, né? Um cone aberto para vocês terem noção de como fica, né? O cone quando eu abro o cone, como que ele fica, né? Então, tem muitos desenhos que aparecem, dependendo da cor que fica por dentro, quer dizer uma coisa ou outra. Para que eu puder compartilhar, você me avisa. Coloquei você. Não sei se você entende do Zoom. Sim. Ah, então tá. Deixa eu já procurar aqui. Ó, aqui é um atendimento, tá? Sai bastante fumaça na hora do atendimento, tá? E às vezes, quando você está fazendo no chakra, a fumaça impregna todinha no chakra. Uma vez eu atendi uma paciente, uma interagente, que ela saiu com o cabelo, com a fumaça, e a fumaça corria no cabelo. Era uma paciente com depressão, né? É muito legal. A gente pode colocar uma toalha com proteção, ou pode colocar um papel no orifício, né? Para proteger o cabelo, é mais por segurança mesmo. Pode perguntar, Daniel. Não, eu nunca tinha me dado conta que a fumaça saía por baixo. Por baixo, é por baixo a fumaça. Aqui, ó, é um atendimento. Então, a gente avalia a chama e a fumaça, tá? Deixa eu pegar aqui a minha aula de cone. Deixa eu pegar aqui um cone aberto para vocês verem. Ó, que legal. Deixa eu aumentar aqui. Geralmente, dentro do cone, o normal é não ficar nada, né? Quando fica alguma coisa, são os desenhos que nos mostram. Então, por exemplo, quando eu tô com o cone aceso, né? E começa a chorar, eu falo, o cone começa a chorar, por fora começa a escorrer a parafina, e aí até a gente precisa deixar um papel próximo para não ficar caindo na roupa do cliente. Indica que tem presenças de pessoas desencarnadas próximas àquela pessoa, tá? Então, teve uma menina de 4 anos. A menina chorava muito, 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 muito. E veio fazer o atendimento, a mãe falou, ela deve ter dor de ouvido, eu já levei no otorrino e não aparece, me falaram que o cone é bom para ouvido. Quando eu fiz a aplicação de 9 cones na menina, na hora, o cone chorava demais. E aí eu olhei para a mãe e falei assim, tem alguém que desencarnou há pouco tempo? A mãe ficou emocionadíssima. Ela falou, a madrinha dela, fazem 6 meses, faleceu de Covid. E aí, no momento da aplicação, eu comecei a fazer oração, né? Eu falei assim, então nós vamos orar por ela. E eu comecei a fazer oração, a menininha foi dormindo, e aí o cone foi parando de chorar, né? Geralmente, quando aparece, ó, pontos escuros, ocre dentro do cone, aqui é um desenho, tá? Isso aqui é um desenho. Pontos ocres também, lágrimas escorridas dentro do cone, é influência de pessoas encarnadas, ou aqui tem alguns também, que influenciam na vida daquela pessoa. Então, por exemplo, maridos, né, que às vezes um relacionamento aí abusivo, mães controladoras, né, namorados ou namoradas,
né, que controlam demais, isso a gente também consegue observar. Quando tem muito pó branco dentro do cone, indica auxílio espiritual. Então, muitas vezes, para a gente auxiliar o interagente com a terapia de cone, a gente precisa de auxílio, né? Então, eu geralmente deixo músicas celtas tocando no momento do atendimento, e às vezes eu sinto de pôr uma oração, né? Às vezes eu sinto de colocar um ponto, né? Da Umbanda já aconteceu, eu colocar, mas eu sempre pergunto a religião da pessoa antes, né? Porque se eu estou, de repente, atendendo... E eu atendo bastante pessoas evangélicas também, porque meus pais são evangélicos, né? Então, eu atendo muitas pessoas evangélicas, né? E eu não vou colocar um ponto da Umbanda no momento do atendimento de uma pessoa evangélica, né? Não teria discernimento, né? Mas os desenhos, eles se formam, né? Então, que nem eu mostrei mais básicos, mas tem desenhos de cobras que se formam, tem da mãe com os bebês e os filhos do lado. E assim, quando termina a terapia do cone, o que nós fazemos, né? Todas as vezes que a gente trabalha com a energia do fogo, o fogo faz o quê, gente? O fogo transmuta. E o fogo destrói, não é? O cone, que eu termino de fazer as aplicações e termino a leitura, eu dou para a pessoa queimar o cone. Esse cone eu não posso guardar de recordação, atacar no lixo, atacar num rio. Uma vez uma moça perguntou, eu posso atacar no rio? Eu falei, não. Né? Posso levar para a praia e atacar no mar? Não pode. Porque ali é o seu registro energético de um trabalho que foi realizado. A terapia de cone é um trabalho bem profundo, né? Então, geralmente eu dou para a pessoa, eu enrolo no papel e eu falo para a pessoa colocar num recipiente e queimar. Coloca álcool líquido e queime. E olhe, né? Olhe, transmutar. Tem cone que queima, desaparece rápido. Tem cone, uma vez, até a Alessandra fez a terapia de cone comigo. A Leila, ela falou, Michele do céu, demorou uma vida para queimar aqueles cones. Então, é um trabalho, né? Então, fez a terapia com cone, a pessoa vai levar o cone e vai queimar. Eu posso queimar pelo meu interagente? Não. Quem tem que queimar é o interagente. Quando eu atendo interagentes de menor, né, menor de idade, quem vai queimar é os responsáveis. Geralmente pai ou mãe, tá? Já aconteceu da avó trazer um menino para o atendimento e aí a avó levar o cone. Eu posso queimar? Não. É a mãe ou o pai. Não poderia ser a avó, tá? Então, o cone eu não posso guardar de recordação. Eu preciso queimar aquele trabalho, transmutar a energia do fogo, né? Destruir crenças limitantes, amarras do passado, de vidas passadas, traumas impregnados, maldições familiares, né? Falando em maldição familiar, eu já cheguei a abrir cone e aparecer bebidas, aparecer garrafas de bebidas. E aí eu perguntei, eu falei, olha, você teve problema com alcoolismo, né? E aí a moça me falou, eu não. Mas meus avós tiveram, meus pais, e agora eu estou tendo problema com a minha filha com alcoolismo. E aí no trabalho de cone mostrou isso, e foi uma maldição familiar que foi quebrada. Nós conseguimos trabalhar isso. Então, o cone, ele não é só para a garganta, ouvido, ele trabalha muito mais, né? Vai além. Deixa eu ver aqui o bate-papo. Não, o pessoal tá tímido hoje, cara. A Simone colocou aqui que todas as vezes que ela está abalada emocionalmente, ela tem crises fortíssimas. Simone, por que isso acontece? Isso acontece por conta do seu desequilíbrio. Então, o centro do ouvido é o nosso desequilíbrio, é o nosso equilíbrio físico. E também a nossa conexão, chakra coronário, né, com o divino, né, com algo superior, independente da sua crença. Então, cabeça conturbada, né, estresse, nervos à flor da pele, queimando, o que vai acontecer? Vai alterar o desequilíbrio, a lubrificação do ouvido, gerando a labirintite ou a vertigem.
Nossa, eu falei demais, já são 11 horas, eu nem vi o tempo passar. Espero que o pessoal esteja gostando. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Estou amando. Ai, que bom, Cris. Eu posso, Daniel, eu queria que a Alessandra, que me convidou para hoje, né, estar compartilhando essa terapia que eu faço com vocês, contasse um pouquinho da experiência dela com o Cone, porque a Lê, ela é uma interagente minha, que eu cuido com o maior amor. Às vezes ela some um pouco, né, Lê? Está sumida? Mas eu cuido com muito amor. E ela teve muitas experiências. Então, assim, quando ela tem rinite, quando ela não está bem emocionalmente, né? Claro. E eu queria que você contasse ali a sua primeira experiência com o Cone, quando que você sente que você precisa do Cone, porque a Alessandra me indica um monte de gente para vir fazer Cone. Eu vou chamar a Alessandra para compartilhar, porque é uma interagente que está presente. Conta um pouquinho. Então, pois é, Johnny, eu vou te falar, vale a pena mesmo. Johnny, ela ia te ajudar muito, viu? E Gonça, você que é de São Paulo, eu vou dizer, vale muito a pena. Então, a Mi me ajudou, assim, nessa parte, primeiro da questão, eu, como todo mundo já deve ter escutado aí, eu sou autoimune. Então, a Michele, quando eu tô com crise de sinusite, ela literalmente me ajuda, ela tira aí com a questão do Cone. Quando eu acabo o Cone, a sessão do Cone, eu venho para casa, queimo o Cone, já começa a sair secreção. Eu já começo a fazer a limpeza, é meio assim instantâneo em mim. Quando eu tô assim com essa questão do meu emocional, meio abalado, e como a gente atende muita gente, assim, várias pessoas o tempo todo, tem essa questão da espiritualidade que a gente trabalha, quando eu tô pesada, carregada, a mesma coisa. É como se eu tivesse, assim, como se eu tivesse dormido, acordado, e a Michelle tirou assim com a mão. E fora essa questão que ela traz, né, espiritual, assim, de orientação no momento do Cone, comigo foi sempre muito forte, né? Eu já atendi a irmã da Lê, a mãe, a filha, né? A Eduarda ama, a Eduarda ama. A Eduarda ama porque a Eduarda tinha muita ligação com o avô, né, Ale, que já faleceu, e na primeira sessão de Cone o avô trouxe uma mensagem para ela. Então, por isso que ela gostou muito, né? Essa parte eu prefiro não falar. Então, assim, são questões que às vezes não é que eu quero, e eu não posso negar, né? Então, todas as vezes que eu vou fazer o atendimento, eu peço primeiro discernimento, para que eu consiga ser instrumento de auxílio e contribuição das pessoas que me procuram. E vem pessoas de longe, viu, Dione? Ela falou de Porto Alegre, vem gente de longe, é só eu ir passear aí que eu te atendo, não tem problema. É o que eu costumo dizer para a Lê. Nós, terapeutas, nós precisamos também de terapeutas para nos auxiliar. Assim como eu sou contribuição para a Lê também é contribuição para mim, né, a Lê, na leitura das cartas. Então, assim, quando eu preciso, eu também vou fazer as terapias com a Lê. Então, é importante essa troca, né? É importante essa troca. Verdade. Aqui. Agora, em dezembro, vai ter o pessoal que vai vir para Mystic Fair. E a gente pode, né, me marcar uma sessão. Você vai ficar no mesmo hotel, né, Simone? Então, essa... Vou sim, eu vou amar já. Então, olha, eu vou ser muito honesta, né? Quando a Michelle falou aí da terapia, da sessão que a Eduarda, que ela fez com a Eduarda, que o meu pai veio na sessão, para mim é muito emocionante, porque realmente o meu pai foi muito presente para a Eduarda, né? Respirar fundo, desculpa.
E a Eduarda é muito fechada, né? Ela é muito... ela não demonstra os sentimentos dela. E foi a primeira vez que eu vi a Eduarda se emocionar como ela se emocionou. É um trabalho bem gostoso, assim, que quando eu posso, né? Porque no começo, quando eu comecei a trabalhar com o Cone, eu ainda não tinha essa preparação. Então, assim, ontem eu estava conversando com uma aluna de Ribeirão Preto, né? Que eu dou aula pela Unip, viajo bastante lá de Ribeirão, e ela falou, Michele, eu cheguei numa fase em que eu consigo já trazer mensagens nas aplicações de Cone, e eu fiquei muito feliz. Né? Porque, assim, as pessoas buscam, às vezes, esse acolhimento, este carinho. Às vezes é algo que as pessoas não falam. Como eu disse, né, Daniel? Às vezes eu faço uma anamnese simples para entender o porquê que a pessoa está buscando auxílio, né? E, assim, independente de ser criança, de ser adulto, de ter um problema psíquico, de ter uma síndrome, de repente uma criança com síndrome de Down que os pais trazem, né? A gente tem essa sensibilidade, né? Então, por exemplo, é o que a Lê falou, a filha dela, ela é mais fechada, né? E neste momento do atendimento, ela precisava ouvir aquilo, né? Então, assim, o Cone, ele trabalha muito profundo, mais do que vocês possam imaginar. Então, quem tiver oportunidade, quem quiser conhecer um pouquinho mais da técnica, eu até falei, Ale, eu posso deixar aí um desconto para o pessoal que se quiser fazer, quando eu publicar uma data, ainda não estou com data, esse mês eu não vou conseguir dar data de curso de Cone, workshop, mas para o pessoal que está hoje aqui participando, quando quiser fazer, só me avisar, Michele, eu estava lá participando dos oraculistas, que eu vou dar 15% de desconto no valor do workshop ou do curso presencial para quem quiser, tá bom? E se alguém quiser algum dia agendar, pessoal que é de fora que vai vir para a feira, né? Se vocês quiserem agendar também, estarei à disposição. Os meus atendimentos eu faço no apartamento. No meu apartamento eu tenho uma sala de atendimento que é no mesmo prédio da Lê, né? Nós somos que é uma delícia. E é um cantinho assim com muito carinho, assim, é um cantinho simples, mas que tem muito amor aqui para conseguir ser auxílio de quem me procura. Uma coisa que é bem legal também, que veio para mim no Cone, além de todas, porque eu cheguei na minha através dessa questão de buscar essa melhora da parte respiratória. E aí a gente foi entrando, trabalhando como um todo. O que foi bem legal para a gente que é cartomante ela me trouxe orientação até para as cartas que eu estava em dúvida em um momento que eu deveria trabalhar. E através do Cone, eu tive a confirmação de que baralho eu deveria trabalhar. E detalhe, Ale, eu nem sabia, né? Eu nem sabia. Você falou, nossa, Michele, você me tirou algo que eu tava na cabeça. Que bacana, que bacana. Então, assim, às vezes até para trabalho, sabe, gente? Às vezes, no momento da aplicação do Cone, a pessoa tá assim, Michele, olha, eu vim porque eu não tô feliz no meu trabalho. E aí, na aplicação do Cone, no momento da aplicação, eu consigo dar um discernimento. Olha, eu estou vendo que, de repente, uma nova oportunidade. Olha, fica mais um tempinho, vai trabalhando o seu emocional para você se sentir melhor aí nesse espaço, porque, por enquanto, não vai aparecer outra coisa, não é o momento, sabe? Tem essa troca. Mas, assim, essa troca, Daniel, é importante a gente ressaltar que é com a permissão da pessoa. Então, tudo que eu consigo sentir e falar no momento é porque a pessoa me permitiu. Quando a pessoa vem de coração aberto, estou aberta para o que der e vier, as coisas fluem. Porque já aconteceu da pessoa vir fazer por indicação. Estou indo fazer, mas não acredito. Acho que não funciona. Vim, fez o Cone. Ela falou, já acabou? Você não vai me falar nada? Eu falei, não tenho nenhum recado para te dar. É só um equilíbrio mesmo energético. E só. Porque, na verdade, a pessoa veio, mas ela estava fechada, sabe? Então, é quando eu falo que eu faço o equilíbrio e alinhamento dos chakras. Agora, quando a pessoa vem aberta, além do equilíbrio, a gente consegue fazer um escaneamento energético, uma leitura. E aí tem gente que fala assim, Michele, se eu fizer só com 3 cones, vai dar o mesmo efeito que com 9? Efeito de equilíbrio vai.
tá? Mesmo se eu fizer só 2 cones no ouvido. Só que na leitura, quanto mais cones eu usar, mais possibilidade de leitura, né? Mais desenhos podem surgir, mais cores podem surgir dentro do cone. Então, se uma pessoa que tem interesse em receber mensagens, eu quero ver o que vai aparecer, então aí sim eu falo, faz com 9 cones, que a possibilidade é maior. Mas às vezes acontece de fazer a abertura do cone, Daniel, e não ter nada. Tem nada, não tem desenho, não tem pó, não tem cor nenhuma. Não tem mensagem. Não sou eu que escolho. Tem algo maior, né, que está conectando tudo isso. Eu acredito muito nisso. Aliás, a abertura dos meus cones sempre são, a leitura, né, dos meus cones sempre são muito interessantes. Sempre tem uma... Enfim, agora vocês, viu, Dan, viu, gente? Simone, vocês já se preparem para dezembro. A Michelle tem essa carinha aí de anjinho, mas, ó, dá-lhe paulada às vezes. Michelle, eu tenho uma dúvida. Porque assim, às vezes... Pode Fala, falar. Daniel, pode falar. Porque às vezes, assim, não é só mensagens lindas, carinhosas, sabe? Que nem essa senhora de 84 anos que chegou aqui, ela é muito pesada. Então, assim, eu comecei a falar, ela falou assim, ai, nada dá certo. Eu falei assim, aí eu comecei a falar, sabe por que nada dá certo? Eu começo a falar, não sou eu que quero, começa a vir as palavras. Porque a senhora só fica assistindo desgraça na televisão, porque a senhora é pessimista, porque a senhora só pensa coisas negativas para os seus filhos. A filha dela estava acompanhando, a filha dela falou assim, ó. Ela falou, eu achei que minha mãe fosse levantar e ir embora. A senhora tem que ter... eu comecei a falar, a senhora tem que ter pensamentos positivos, a senhora já está aí chegando, né, no fim da vida. Vamos mudar antes de partir, né? A senhora já está com 84 anos. Não sei se a senhora vai viver mais 84, mas se viver mais um dia, que seja um dia diferente. Bom, eu tive um puxão de orelha, vamos dizer assim, né? E aí a filha dela, passado uns dias, a filha dela faz reflexologia podal comigo. Ela falou, Michelle, eu não sei o que você fez, mas eu achei que esse cone lavou a alma da minha mãe, porque ela é outra pessoa agora. Ela não fica mais... Ela ficava naqueles canais, sabe, que só passa desgraça. Um filho ia no banco, ela ligava. Ai, cuidado para não ser assaltado, cuidado para não ser sequestrado. Só coisa negativa, sabe? Então, é isso. Não, como a Lê falou, é boazinha, mas às vezes... Mi, qual que é a frequência do tratamento? É claro que cada caso é um caso, mas assim, você falasse assim, qual que é o comum? É a pessoa ir toda semana, ela ir todo mês? Olha, eu tô achando engraçado aqui, eu tô rindo sozinha, Daniel. O Johnny colocou aqui, a Michelle é da linha das bruxonas, como diz a Deus. Olha, na verdade, eu vou contar para vocês. Eu sempre tive muito medo de trabalhar com manipulação energética. Muito, né? Eu venho de uma família católica, de uma família espírita, uma parte dela é espírita, kardecista e umbandista. E eu sempre tive muito receio de manipulação energética. E teve uma vez que eu fui fazer uma mesa radiônica, né? Uma mesa quântica, e eu me vi de bruxa fazendo bruxaria. Só que eu fazia, em outras vidas, eu fazia bruxaria para coisas ruins, sabe? Para prejudicar, para morte. E eu me vi fazendo aquilo e me deu um negócio, mas foi muito bom eu fazer. Porque no momento em que eu fiz aquela mesa, que eu me conectei com essa energia, eu entendi o meu propósito de vida agora. É manipular a energia para o bem. Então, tudo que eu fiz de ruim em outras vidas, hoje eu manipulo para o bem. Então, foi aí que me deu um start e a segurança de que eu posso manipular a energia. Então, eu trabalho com radiestesia radiônica, eu trabalho com o cone, né? Então, eu tenho algumas coisas que eu trabalho, que eu manipulo energia, mas para equilíbrio, para trazer acolhimento, para trazer conforto, né? Para auxiliar numa patologia. Então, se vocês perceberem, né? O Daniel contou um pouquinho da minha trajetória, e é sempre vinculado à cura, a patologias. Então, eu vim da unidade de terapia intensiva, da UTI, sou fisioterapeuta, trabalho com as mãos, com massagem, dou aula em pós-graduação de massagem e trabalho também com as mãos através das terapias integrativas.
E eu busquei as terapias integrativas para me responder algo que eu me questionava internamente. Por que tanta sensibilidade, clarividência, né? Mesmo no kardecismo mesmo, eu trabalho com psicografia já há 18 anos. Então, o porquê disso? Então, assim, dessas clarividências, dessa sensibilidade no cone, é por conta da minha mediunidade. Não quer dizer que uma pessoa não possa fazer a terapia de cone. Cada um vai sentir a terapia da sua forma, né? O Daniel tinha perguntado, Michele, de quanto em quanto tempo eu posso fazer? Gente, cone não é igual a acupuntura, massagem, né? Eu costumo dizer para as minhas interagentes, venha quando você sentir no seu coração. Michele, eu posso fazer cone todo dia? Não. Geralmente eu peço aí para esperar uns 15 dias, exceto assim, por exemplo, a Lê, uma vez ela estava com uma crise de sinusite, né, Lê? Aí eu falei, Lê, vamos fazer 2 vezes na semana. Ela estava muito ruim. Eu falei, amiga, vem na segunda e sexta-feira você vem de novo, ou uma vez por semana, ou a cada 15 dias, nesses casos. Síndrome de Down, TDAH, crise de ansiedade, depressões crônicas, eu acabo fazendo de 1 a 2 vezes na semana, tá? Porque daí é um tratamento. Agora, eu quero fazer para conectar, alinhar as minhas energias, trabalhar minha clarevidência, trabalhar, estimular minha glândula pineal, estou passando por um autoconhecimento, estou passando por desenvolvimento mediúnico, aí pode vir, né? Pode vir fazer mais sessões mais espaçadas. Agora, tem situações patológicas, por exemplo, tem uma interagente que veio a semana passada, ela torceu o tornozelo. Aí ela veio porque ela estava com muita dor. Fiz o cone, saiu a dor dela. Hoje de manhã ela já me mandou uma mensagem. Michele, a minha dor voltou um pouquinho. Posso ir a semana que vem fazer outra sessão? Pode. Porque o cone, ele trabalha energia espiritual, emocional e físico. Tem um senhor que eu estou atendendo ele uma vez por semana porque ele está com incontinência urinária. Ele teve câncer de próstata e ele está com incontinência urinária. Ele falou, Michele, ele tem 62 anos, ele é jovem, eu não quero usar fralda. E eu tenho certeza que eu vou fazer essa terapia e eu vou me curar. Eu falei, então vamos lá, nós vamos fazer 2 sessões. A semana passada eu fiz 2 sessões, semana que vem ele vai vir, vai fazer 2 sessões. E vamos ver como ele está, né? Está se sentindo, está evoluindo. Todas as vezes que eu faço um atendimento, eu espero mais ou menos em torno aí de umas 24 horas e eu mando uma mensagem. Oi, tudo bem? Como você está? Como você passou durante esse tempo, esse período, né? Eu nunca coloco assim, Daniel. Oi, você está bem? Porque já dá a impressão de que você quer ouvir que a pessoa fale, né? Nossa, eu estou bem, né? E não, eu falo, como você está? Me relate, você dormiu melhor? Porque assim, você vem e faz o cone e eu falo, perceba como você fica no dia a dia, nas coisas simples. Coisas que às vezes te irritavam, coisas corriqueiras do dia a dia, às vezes passam despercebido, não te irrita mais. Como que está a sua relação no trabalho, sua relação com seus filhos, com o seu companheiro ou com a sua companheira, sabe? As pessoas, o interagente ele precisa perceber. TDAH. Iria várias vezes na semana, o Johnny colocou. Johnny, eu vou te contar uma coisa. Eu tenho Johnny. Ah, é o quê? É a Johnny. A Johnny, eu tô falando Dione, né? Não, o nome é Johnny, mas é menina, é mulher. Ah, entendi. Ela até falou, fala para ela que é a. Desculpa, eu não tô vendo aqui a foto. Então, eu tenho, né? E na minha época de criança, eu era vista como criança mal educada, criança espoleta, criança, né? Às vezes tinha aniversário de crianças, de amiguinhos, que eu não era convidada, porque a Michele ia lá acabar com a festa, arranjar encrenca. Então, as terapias integrativas, elas fazem parte da minha vida desde os meus 3 anos de idade. Então, desde os meus 3 anos, além de ir na psicóloga, eu sempre ia na terapia, com a terapeuta. Não sei se vocês conhecem a Silvana Giudice, né? Ela fez o Tarô das Deusas na UOL. Ela é bem famosinha, assim, nessa área. E ela foi a minha terapeuta e ainda é
né? Ela é numeróloga, taróloga, ela morava no meu prédio. Então, eu era amiga da filha dela, então ela me auxiliava com reiki, né? Com cristais. Hoje eu faço alinhamento de cristais. Então, desde pequena, eu fui tratando. E hoje eu consigo equilibrar isso, né? Então, vai chegar um momento que ela também vai conseguir ter este equilíbrio. Uhum. Que legal. Alguém Por levantou? favor, corrija sua frase, Diga. que ela também é sua numeróloga, que ela também é a sua taróloga, que ela também é a sua cartomante. Gente, alguém ficou com ciúmes aqui. Uhum. Ale, você é minha amiga que eu amo, você sabe disso. Obrigada. Ao ciúme, gente. Gente, é isso, assim, eu acho que o que eu tinha para compartilhar com vocês da terapia em si é isso, né? Contar um pouquinho da história da terapia. E, assim, algo que eu não falei é que no catolicismo, os padres e as freiras usam muito o Conindu. E eles usam para trabalhar problemas emocionais, tá? Tem uma igreja aqui próxima, tem um padre que vira e mexe, ele faz o cone, né? Aqui onde eu moro, aqui no Tatuapé. Então, assim, é utilizado por várias religiões. Eu sou espírita, faço a terapia de Conindu, mas várias outras religiões utilizam desta terapia, tá bom? Tem pessoas que gostam de usar óleos essenciais na preparação. Eu não uso e não aconselho. Como aromaterapeuta, quando a gente aquece os óleos essenciais, eles degradam, né? A sua química acaba degradando e ele perde a sua propriedade. Então, vocês imaginem eu colocando um óleo essencial de olíbano, que é caro que uma desgraça, né? Para preparar o cone. Vai ter efetividade? Vai, mas ele vai degradar. Então, quando a gente aquece o óleo essencial, ele degrada, então eu acabo não indicando, tá? Pessoal, alguém quer perguntar? Eu sei que você tem um compromisso daqui a pouquinho, pelo horário que a gente conversou. Ah, é 11h30. Mas eu queria que você só falasse, assim, eu sei que provavelmente é uma coisa que você demora para alcançar a maestria em qualquer coisa é muito tempo. Mas como que funciona o curso? Ele é um dia, ele é uma semana? Qual que é a dinâmica, por exemplo, se alguém quiser aprender? Como que funciona? Eu, geralmente, os meus cursos de terapia de cone é um curso de um dia, 8 horas, tá? Então, é manhã e tarde. Por conta da pandemia, eu estou fazendo ele semipresencial, então eu ministro ele pela plataforma Zoom, a parte teórica e a parte prática sobre agendamento, tá? Os workshops é somente da parte teórica, então os workshops é um dia e ele é mais rápido, porque geralmente são 3 horas, então eu tenho a parte de workshop para quem quer conhecer mais a fundo a parte teórica do cone, e para quem quiser aprender a confeccionar os seus cones, aí é um curso de 8 horas. Lembrando que vocês têm 15% de desconto nos cursos, tá? Quem quiser depois fazer, eu não tenho data ainda, fiquem de olho ali no meu Instagram, Michele Pira Cursos e Atendimentos, e aí quando tiver uma próxima data, eu passo para ler, aí ela compartilha aí com vocês. Legal. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta para a gente já encerrar, a Michele conseguir ir para o compromisso Gente, dela? ninguém perguntou, mas eu não vendo cone, tá? Vira e mexe me mandam mensagem, você pode enviar alguns cones? Eu não vendo. Por quê? Porque é uma questão energética e eu preparo o cone para cada atendimento. Eu poderia preparar 50 cones e vender na internet? Poderia, mas o trabalho energético vai ser diferente. Não que não vai ter efetividade, mas eu trabalho desta forma, tá? Tem pessoas que fizeram meu workshop e estão comprando cones e estão atendendo com cones que elas compram, que não confeccionam, porque no workshop você não aprende a fazer o cone, né? Então, assim, a terapia vai funcionar? Vai, mas não é o trabalho que eu faço, tá? É isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Imagina, gente, eu que agradeço a oportunidade pelo convite da Ale, os oraculistas. Eu sei que vocês têm um grupo grande aí, né? Geralmente, às vezes, eu não consigo estar acompanhando, porque eu estou fazendo biomedicina e minhas aulas são sábado de manhã,
né? Então, eu não consigo estar acompanhando sempre, mas é um imenso prazer. Quando vocês quiserem, pode me chamar, que com muito carinho eu posso abordar aqui os temas que eu trabalho, tá bom? Que eu possa ter sido contribuição para as pessoas que estão aqui, foram escolhidos para me ouvir hoje. Eu acho que, de alguma forma, o Cone vai ser contribuição para vocês. E o que vocês precisarem, estarei à disposição sempre, tá bom? Michele, foi um prazer te receber, foi um prazer conhecer mais sobre o Conindô. Foi muito bom, muito instrutivo. Eu fiquei apaixonado, assim. Muito bom, fiquei muito feliz. Gratidão, viu, Daniel? Desculpa que a gente se falou tarde ontem, né? Mas deu certo, gente. Gratidão. Espero que vocês tenham um bom final de semana. Espero que a terapia do Cone possa estar trabalhando aí na mente de vocês, no coração, na alma. De repente é um resgate de outras vidas aí que o Cone possa ter passado aí por vocês. E que vocês precisarem é só chamar. Paz e luz. Namastê. Gente, um grande beijo, fiquem com Deus e eu me despeço de vocês, tá? Beijo! Ai, que coisa mais fofa, Cláudia! Beijo! Beijo, gratidão. Tchau, gente, gratidão! Ah.